Por que as baladas estão falindo, estão morrendo? Esse é o assunto desse vídeo. Esse assunto já foi abordado em vários e vários vídeos, mas ele é tão fácil de responder que eu me sinto tentado a falar também. Eu vou colocar duas razões principais. Eu sei que são muitas razões, mas eu vou tentar resumir em duas. Eu sou Renan Ribeiro, para quem não me conhece, sou PhD, mestre em administração, engenheiro, auditor, professor com mais de 20 anos de experiência nessas áreas, com várias pós-graduações, MBAs, participação em congressos nacionais e internacionais, livros e artigos publicados. Então, por que as baladas, que as boates estão morrendo, estão acabando, estão indo à falência? Na verdade, é um fenômeno pós-pandemia, é um fenômeno da digitalização, da mudança tecnológica, da mudança de comportamentos com base na tecnologia, nas novas tecnologias, e também, que é uma das razões, porque hoje em dia você tem muitas coisas, tem muitas distrações. Antes do advento da internet, o máximo que você tinha era uma fita de VHS para ver no final de semana. Isso já te prendia um pouco em casa, já poderia matar o seu sábado ou domingo. E também essa questão da pandemia com a desconexão das pessoas do mundo real para o mundo virtual tornou a internet o meio mais eficiente de manter contato com o mundo. Hoje em dia você tem várias coisas, você tem streamings, você tem a própria internet, essa plataforma de conteúdo, você tem os joguinhos, várias coisas que vão te distraindo. Você tem as inteligências artificiais, que muitas pessoas usam como amigo, como namorada, como conselheiro, como psicólogo. Então, hoje em dia, você estando em um quarto, o que representava estar em um quarto nos anos 80? Representava você estar preso, isolado, longe do mundo, desconectado. As pessoas estavam lá fora, você precisava ir para fora para encontrar as pessoas. Então as baladas eram um meio, era uma lente em que as pessoas se encontravam. Hoje em dia a lente de encontro é a própria internet. Os aplicativos de namoro, de paquera, as próprias redes sociais são elementos que conectam as pessoas, que deveriam pelo menos conectar as pessoas. Então hoje em dia pode ser tão interessante ou empolgante ficar em um quarto, ficar no seu quarto, quanto era interessante e empolgante não ficar, sair e ver as pessoas, ver os seus amigos, flertar, quem sabe ter um relacionamento. E tinha toda essa questão do contexto em que você era meio que obrigado a casar, obrigado a conquistar alguém, a conhecer alguém, porque isso era uma forma de validação. E hoje em dia isso não é mais um estigma, você não é mais praticamente obrigado a nada. Claro que muitas vezes o homem solteiro ele ainda tem esse estigma. Todo mundo pode ser o que quiser, mas o homem solteiro não, ele tem que seguir exatamente a cartilha porque ele é a base do sistema, ele é que sustenta a economia, ele é que sustenta as despesas, ele é que paga os boletos, ele é que faz os financiamentos. Então, o homem muitas vezes, até hoje em dia, ele é estigmatizado por conta disso, porque ele tem que ser obrigado a custear a economia. A economia tem que girar às custas do homem, principalmente se ele tiver mulher e filhos. Então eu falei de um dos aspectos, porque as baladas estão morrendo, que é o aspecto tecnológico, o aspecto de você hoje em dia ter muitas distrações. Então praticamente você tem preguiça de sair de casa. Antigamente você ficar em casa, você era estar numa solitária, num lugar em que você não tem diversão alguma. Eram pouquíssimas as diversões disponíveis. Você poderia jogar baralho, alguma coisa, mas isso te relegava a um segundo plano, como se você estivesse acorrentado ou preso. Então você precisava sair para interagir, conhecer pessoas, e hoje em dia é o contrário.
as pessoas se encontram ou deveriam se encontrar nas redes sociais, na internet. O segundo ponto é o custo. É o custo altíssimo de você ser rejeitado, o custo do fracasso. Qual era o custo do fracasso antigamente? Só o não. Era só o não. Então o que o pessoal pensava, né? O pessoal que era mais conquistador. O pessoal pensava assim: eu vou flertar com várias mulheres. Se eu flertar com 10 mulheres, talvez uma me dê condição. Se eu flertar com 20, talvez duas me deem condição. Então eu vou investir nessas duas. Então a técnica que os conquistadores usavam naquela época era essa. Era você fazer um funil de vendas, né? O que você chama o funil de vendas, em que você tem várias pessoas entrando e uma ou duas sendo o teu lead. Então era mais ou menos esse raciocínio. Qual era o custo? O custo era baixo. O custo era levar um fora. O custo era esse. Basicamente você ser rejeitado. Alguns lidavam melhor com a rejeição, outros não. Quem se dava melhor com a rejeição teria mais chance de sucesso pelas tentativas. De tanto tentar e a pessoa conseguiria. Hoje em dia você não pode mais raciocinar assim. Então o homem não pode aplicar mais essa técnica de buscar flertar com 10 mulheres para ter uma, ou flertar com 20 para ter duas, etc. Por quê? Porque ele pode ser preso, porque ele pode ser processado, porque ele pode apanhar, ele pode ir para a cadeia, ele pode ir para a polícia, ele pode sofrer uma medida socioprotetiva, ele pode ser exposto nas redes sociais, ele pode... tanta coisa que hoje em dia o custo de você ser rejeitado ficou muito alto. Então não vale a pena tentar, e o homem nem tenta, ele nem sai, porque se ele fracassar, ele pode ser severamente punido e ter sua vida praticamente destruída. A gente sabe que essa possibilidade ela existe, embora ela possa ser considerada uma chance pequena, mas na análise dos riscos, quando você tem um risco que é improvável, mas que os impactos são muito grandes, então é melhor você evitar. Por exemplo, se você vai para uma montanha, você vai fazer uma escalada de uma montanha. Se você tiver uma pequena chance de falecer nessa escalada, você não vai. Embora a chance seja pequena, mas os resultados, os impactos serão muito grandes. Então, é melhor evitar. Então, é uma decisão correta do homem, evitar um risco que tenha baixa probabilidade, mas que tenha alto impacto na gestão de riscos. Se o impacto fosse baixo, o impacto de você incorrer no risco, qual o risco? O risco de levar um fora de uma mulher. Qual era o risco antigamente? O impacto era baixo, era só você levar um não de uma forma educada ou mal educada, você, sei lá, pedir desculpas e saía fora, ia procurar outra, ou não ia sair, ia lidar com aquela rejeição. Mas para o homem é mais fácil porque ele já sabia que ele que ele teria grande chance de ser rejeitado. Então o impacto do risco de não conseguir flertar com a mulher era baixo. Hoje em dia o impacto é muito alto, então a atitude correta é realmente evitar. É evitar um risco que tenha uma baixa probabilidade, mas consequências muito, muito grandes, muito crítico. Então é uma análise de riscos que os homens fazem e uma atitude correta em relação a esse tipo de risco de não ir mais para a balada. É isso, gente. Um abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.